Vamos voltar um pouquinho nas bactérias e também tem a ver com a pandemia. Nós tivemos 2 anos de pandemia aí. Para ser bem exato, acho que ainda não acabou. Tem muita gente ainda que está passando pelo processo de Covid. Algumas pessoas não quiseram se vacinar, enfim, aquela coisa toda. Há 100 anos atrás, nós tivemos a gripe espanhola, que nem é da Espanha, na verdade a gripe espanhola é dos Estados Unidos. A Espanha levou a fama porque a Espanha era a única que não tinha recebido a gripe, né? E ela conseguia levar informação. Achei isso muito interessante. E 100 anos depois, agora, você até comentou comigo que em 2017 foi anunciado que nós teríamos uma pandemia e ninguém acreditou. Me conta sobre. É assim, o nosso planeta tem muitos anos, né? Ele tem milhares de anos. Milhões de anos, desculpa. E nós temos patógenos, nós temos micro-organismos que estão congelados. E diferente de nós, animais, esses micro-organismos, quando encontram condições favoráveis, vêm à tona, né? Então, esse era uma das vertentes hipotéticas desse artigo, que saiu em 2017. Então, derretimento de calotas polares era uma dos viés. Tinha também o do avanço da urbanização. Porque existe uma vida silvestre e uma vida urbana. Hoje, se você comer carne crua, você passa mal, né? Um ser humano de, sei lá, 8 mil anos atrás não passaria mal. Uhum. Seria ok pra ele. Ou até mais, né, na verdade. E conforme a gente foi se distanciando da vida silvestre, patógenos se tornaram comuns aqui nessa área silvestre e não aqui nessa área urbana e vice-versa, né? Quando você aproxima essas duas comunidades, essas duas populações, você expõe ambas a condições que elas não estavam preparadas. E é a vertente onde a gente caiu na Covid, né? Até tava zoando que coisas antigas não são tão boas, eu não gosto disso, porque nada contra pessoas asiáticas, a Ásia em geral, mas existe... Estou preocupada, Kyron. Existe um comportamento que é considerado de risco na culinária asiática, que é a criação de animais muito próximos. Então você tem animais de corte muito próximos de espécies diferentes, e isso favorece a romper barreiras biológicas, que é como a gente entra em zoonoses. Então você tem o pangolim, você tem morcegos, você tem porcos. Conforme a gente vai se aproximando desses animais e da criação deles, são animais bem separados, a gente vai rompendo barreiras biológicas. E essa foi uma das vertentes alertadas nesse artigo. Entendi. O fato da doença ter começado lá não tem a ver com a China em si. Tem a ver com a falta de modernização que é defendida por alguns países, porque falam, sempre foi criado assim, sempre foi comido assim, vamos continuar fazendo assim. E isso é ruim. Toda vez que a gente não progride como ser humano, a gente fica um pouco mais atrás do que a natureza está oferecendo pra gente. Cara, você não tem medo desse seu discurso pairar em xenofobia e etarismo? Vou te explicar. No Brasil, eu já comi tatu. Eu já comi rolinha. Eu já comi codorna. Eu já comi cobra. Porque eu vim do interior do Paraná e é um lugar com muita mata. E meu pai matava essas coisas e pra gente era comum. Ainda se comem bichos exóticos no Brasil. Se come capivara. Tem um restaurante na minha cidade que tem capivara para comer. Jacaré se come. Então, assim, para nós, normal. De repente, coelho, priá. Priá, na verdade, é o porquinho da Índia, só que a nossa versão cinza. Para eles, de repente, ok também. Você sabe que o mal de Hansen, né, a hanseníase, a principal forma de contaminação dela é no tatu. Então, não, eu sei, mas o que eu tô querendo dizer pra você é assim, que quando você diz assim, não gosto de coisas mais velhas, etarismo, e a China tem esse determinado cultura, a gente tem que lembrar que o Brasil é um país muito novo e se faz coisas igual a China. Não, mas eu acho... Na verdade, não sou nem eu que acho só, né? É crime, na verdade, você comer tatu no Brasil. Não, eu sei que é crime. Eu estou apenas colocando isso, refutando o fato de que não é um problema da China. Não é um problema da China. É um problema geral.
planeta Acho inteiro. que eu me expressei mal mesmo. Então, assim, na verdade, não tô dizendo que é um problema da China. Não é. Sempre que a gente... Como que eu vou tentar explicar isso? Existem tradições que deveriam ser quebradas. Porque a gente não vive mais naquelas condições. Hoje a gente sabe de coisas que há 200, 300 anos atrás a gente não sabia. Mas eu vou te colocar uma coisa que tem a ver com tradições novas. Tá. Bem jovens. Hambúrguer. É uma tradição nova. Sim. E eu acho que lá na frente, os nossos netos, ou menos, que eu acho que está bem avançado, os nossos filhos, vão dizer que essa tradição é ruim. Porque nós desmatamos uma área muito grande para criar um boi, para ele virar hambúrguer, para a gente comer e foder com a nossa saúde. E isso é uma tradição muito nova, muito recente. E ruim também. E ruim. Então, será que a tradição velha é tão ruim? Será que a nova é ruim? Ou será que a gente está fazendo as tradições erradas? Eu acho que não tem a ver com idade nem tradição, entendeu? Não, com certeza não tem. Com certeza não tem a ver com idade. O que existe, e eu volto a dizer, é insistir em coisas que só por serem tradição, a gente não quer mudar. Sabe? Mas sempre foi assim. Tem que continuar assim. Mas então entra o hambúrguer, que é novo, nem sempre foi assim, e as pessoas insistem em continuar também. Entendeu o meu ponto de vista, né? Eu entendi. Que não tem a ver mais com idade, não tem a ver com o bicho que você come, tem a ver que nós, seres humanos, somos uma praga maior do que Covid, maior do que gafanhoto. A gente destrói nosso meio ambiente. Nós somos os únicos animais que destruímos real o nosso meio ambiente. A gente destrói nossa casa para construir nossa casa. Na minha cidade, foi desviado uma nascente para fazer um condomínio. Na minha cidade, cortaram uma árvore inteira, porque um galho caiu num carro importado e ele gastou R$26 mil para consertar. Então, aquela assim, da foto, né? Então, assim, eu acho que o ser humano é filha da puta. Seja ele o chinês, o brasileiro, o americano, o europeu. Na Europa nem tem mais mata, agora que eles estão tentando recuperar o que tinha. Então, acho que a gente tá meio... Acho que é coisa de ser humano, sim, né? Por isso que no início eu falei, não é um problema com a China, tipo, não é um problema meu com ela. É esse comportamento, né? Isso se chama zoonose, que é quando você aproxima animais de espécies diferentes e uma doença que era dessa espécie rompe a barreira biológica para essa. Os vírus, eles não têm uma célula igual a nossa. Então eles têm o material genético deles, que vai ser um RNA ou um DNA. A gente tem ambos, né? De bactérias para outros seres vivos, a gente tem ambos. E o que protege esse DNA é um aglomerado de proteínas, feito da parede da membrana plasmática do ser vivo que ele estava parasitando. Uhum. Então, quando você aproxima essas espécies a ponto de um vírus conseguir um mínimo de proteína suficiente para ele assimilar ao capsídeo dele, você rompeu uma barreira interespecífica. Entendi. Então, a raiva. A raiva era uma doença que ela não se manifestava em morcegos. Os morcegos portavam o vírus, eles eram vetores biológicos, eles carregavam o vírus e eles não desenvolviam a doença. Ela passou para animais de corte, vaca, cabra, né? Passou para animais domésticos, cães e gatos, passou para o ser humano, voltou para os morcegos. Agora você tem morcegos que ficam doentes da raiva por causa dessas mutações. Então, o que eu tentei falar, e me expressei bem mal pelo que você falou, é que o problema não é o país ou o tipo de comida, é a forma como a gente armazena esses animais, né? A agricultura, por exemplo, não entra agora no momento de vírus, mas sobre tradição. Sempre foi plantado como? No chão, né? Hoje nós sabemos que a agricultura vertical é muito mais sustentável e muito mais rápida. Só que as pessoas têm resistência a iniciar a agricultura vertical porque é uma tradição, sempre se plantou na horizontal. É meio que isso que eu tentei falar. Entendi. Não, eu entendi seu posicionamento. Por isso que eu quis intervir, porque eu fiquei com medo de você ir para esse âmbito, entendeu? Entendi. Mas eu super entendi. E eu tenho mais para te dizer. Estudos bem recentes disseram que se não fosse vindo da China o Covid, o próximo vem do Brasil. Sim. O próximo vem do Brasil. Então não adianta a gente espanar eles, que nós vamos ser os próximos causadores do Eu amei que você falou do tatu, porque assim, a lepra, né, o mal de Hansen,
ele praticamente não existe no mundo, mas existe no Brasil. E são dados que não vão para televisão. Claro que não. Mas se você olha nos sites do governo mesmo, né, do Ministério da Saúde, você vai ver os números, são alarmantes, de pessoas com hanseníase. Dizem que já tinha meio que, não sei usar a palavra, você vai lembrar pra mim, não é banido, não tinha mais, aí parece que começou a voltar. Se extinguido, assim, uma coisa assim. Aí começou a voltar justamente por causa desses hábitos alimentares que nós temos, que não é legal, né? Então é isso. E eu quero dizer que eu comi tatu, gente, eu tinha, sei lá, 9 anos, então me deram pra comer, eu fui e comi.